O terror que paralisava meus membros se transformou em um estalo elétrico de sobrevivência pura, um comando visceral que emanou da base do meu cérebro e me forçou a agir antes que o meu coração parasse de vez. Eu não esperei para ver o toque daquela mão impossivelmente longa. Não permiti que o lamento daquela boca abissal consumisse o pouco de sanidade que ainda me restava. Eu simplesmente me lancei contra a janela do quarto com uma força que eu nem sabia que possuía. O impacto da madeira contra o meu ombro e o estilhaçar da vidraça foram abafados pelo som do meu próprio sangue latejando nos ouvidos, um tambor frenético que ditava o ritmo da minha fuga desesperada, quando meus pés atingiram o solo úmido e irregular do lado de fora. A dor da queda foi imediatamente eclipsada pela descarga de adrenalina que queimava em minhas veias. Eu não olhei para trás, eu não ousei encarar a bocaca de escuridão que a casa principal havia se tornado. Comecei a coquer como se a própria morte estivesse segurando a ponta do meu casaco. Meus pulmões ardiam com o ar gélido da madrugada mineira. Um ar que parecia caquegado de partículas de gelo e poeira secular que feriam minha garganta a cada inspiração ofegante. O terreno da fazenda, que sob a luz do sol parecia apenas uma sucessão de colinas e cafezais, transformou-se em um labirinto de obstáculos mortais. Raízes que torcidas emergiam do chão como dedos esqueléticos tentando me derrubar. As pedras soltas sob meus pés pareciam conspirar para que eu caísse nos braços daquela coisa. Cada passo que eu dava no terreno irregular era uma batalha contra o cansaço e a gravidade, mas o medo era um combustível mais potente que qualquer vontade de viver. Eu sentia, com uma clareza que me causava náuseas, o hálito frio daquela abominação nas minhas costas. Não era apenas uma temperatura baixa, era uma ausência total de calor. Um vácuo térmico que parecia drenar a vida da minha pele e congelar o suor que escorria pela minha nuca. O som era o pior de tudo, o som de gacas longas e afiadas, acanhando o tronco das árvores centenárias por onde eu passava em disparada, um som metálico e seco, como se a criatura estivesse marcando seu território em cada centímetro daquela floresta enquanto me caçava com uma diversão perversa. Era um barulho rítmico, deliberado, uma tortura psicológica que me avisava que ela estava logo atrás, apenas esperando o momento em que minhas pernas finalmente cedessem sob o peso do pavor. Os galhos dos cafezais chicoteavam meu rosto, cortando a pele e deixando castros de sangue que eu nem sentia no momento. Meus olhos estavam fixos na pequena clareira onde a caminhonete estava estacionada. Ela parecia uma miragem distante. Um altar de metal e bocacha que prometia a única salvação possível em um mundo que havia se tornado um pesadelo vivo. Eu tropecei em uma vala escondida pela vegetação casteira, o gosto de teca e mato invadiu minha boca e o impacto quase deslocou meu braço. Mas eu me levantei em um movimento único, impulsionado pelo estalido de um galho quebrando bem atrás de mim. Tão perto que eu pude ouvir o fluido úmido nos pulmões daquela coisa novamente, um chiado viscoso que sugeria que ela não pertencia ao mundo dos vivos que respira o ar puro. O cheiro de podridão e teca molhada se intensificou, sufocando o perfume natural das montanhas e das flores de café. Era o odor de algo que deveria ter sido entecado e esquecido há séculos em uma cova sem marcação, finalmente. Meus dedos trêmulos tocaram o metal frio da maçaneta da caminhonete. Eu entrei no veículo com um movimento desajeitado, quase caindo sobre o banco de couro que cangia sob o meu peso, e a minha mão esquerda tateou freneticamente o painel em busca da chave. O tempo pareceu congelar enquanto eu girava o metal na ignição. O motor tossiu. Hesitou por um segundo que pareceu uma eternidade de condenação absoluta. E então fugiu para a vida, um som de poder mecânico que quebrou o feitiço de terror que pairava sobre o lugar. Engatei a marcha com uma violência que quase quebrou a alavanca e a canquei, os pneus jogando lama e pedras para todos os lados enquanto o veículo saltava sobre os buracos da estrada de teca, como um animal ferido tentando escapar de um predador. Eu não conseguia controlar o tremor em minhas mãos. Meu corpo inteiro espasmava sob o choque da adrenalina que começava a baixar, e foi nesse momento que eu cometi o erro de olhar para o retrovisor interno. Pela superfície prateada do espelho, iluminada fracamente pela luz vermelha das lanternas traseiras que cortavam a neblina, eu vi aquela silhueta. Ela estava parada exatamente no meio da estrada de acesso. Uma coluna de escuridão absoluta que parecia absorver a pouca luz da lua que filtrava pelas nuvens pesadas. Ela não coquia, não gesticulava, não tentava mais me alcançar fisicamente, apenas permanecia ali, com os braços pendendo ao lado do corpo esguio e a cabeça levemente inclinada para o lado,
observando a minha fuga com uma paciência mortal e milenar que me fez perceber que, para ela, o tempo não significava nada. Seus olhos, aquelas órbitas vazias que eu havia visto no coquedor da casa centenária, pareciam brilhar com uma inteligência maligna e ancestral, como se ela soubesse que, embora eu estivesse partindo fisicamente, ela já havia reivindicado uma parte da minha alma que nunca seria recuperada. Eu dirigi por horas sem rumo definido, subindo e descendo as secas sinuosas de Minas Gerais, até que os primeiros raios de sol começassem a tingir o horizonte de um laranja pálido e sem vida. Um sol que não trazia o calor que eu precisava para aquecer o meu espírito gelado. Nunca mais voltei para aquelas tecas e nunca mais permiti que o isolamento do campo me seduzisse com sua falsa promessa de paz. Deixei para trás minhas ferramentas, minhas roupas e a pouca dignidade que me estava naquela estância abandonada. A fazenda de café centenária se tornou um fantasma quecoquente em minha memória, um lugar de onde eu escapei, mas de onde meu subconsciente nunca saiu totalmente, pois todas as noites eu retorno aquele coquedor de madeira em meus sonhos. Semanas depois, em um bar poeirento e decadente na beira da estrada principal, conversando com um velho caminhoneiro que tinha a pele curtida pelo sol e os olhos cheios de histórias não contadas, descobri a verdade que me fez tremer mesmo sob o sol escaldante do meio-dia. Ele me contou, entre goles de café amargo e olhares desconfiados para a porta, que nenhum caseiro ou vigia jamais durou mais de uma semana naquela fazenda maldita. Ele falou de homens que desapareceram sem deixar vestígios, como se tivessem sido engolidos pela própria teca, de outros que foram encontrados vagando pelas matas com os olhos brancos e a mente completamente destruída, repetindo palavras em línguas mortas, e de alguns poucos que, como eu, fugiram na calada da noite para nunca mais serem os mesmos, carregando um silêncio pesado pelo resto de suas vidas. A fazenda não era apenas uma propriedade rural. Ela pertencia a algo que as palavras humanas não conseguem descrever com precisão, uma força ou entidade que se alimentava do isolamento, do esquecimento e do silêncio opressor das montanhas isoladas, uma sentinela eterna de um passado sombrio que se recusa a morrer ou a ser esquecido pelo progresso do mundo moderno. Hoje, quando o vento sopra mais forte nas frestas das janelas e as sombras se alongam de forma estranha nas paredes do meu apartamento na cidade, eu ainda consigo ouvir mentalmente o som rítmico das gacas aquenhando a casca das árvores e sinto, em momentos de solidão, o hálito gélido daquela figura esquelética no meu pescoço. É um lembrete constante de que existem segredos entecados nas entranhas daquelas montanhas mineiras que o homem jamais deveria tentar vigiar ou compreender. A solidão do campo não é um vazio de presença, é um espaço preenchido por coisas que esperam nas sombras, coisas que observam cada movimento nosso com olhos que não piscam e coisas que, de vez em quando, decidem que é hora de se mostrar para aqueles que cometem a imprudência de invadir seu domínio milenar e sombrio. Minha fuga foi um sucesso físico, mas a minha mente permanece presa naquele coquedor, ouvindo os estalos do assoalho e esperando o momento em que a mão gélida finalmente encostará no meu ombro, pois certas histórias não terminam quando você liga o motor e vai embora. Elas apenas se escondem na penumbra da sua memória, esperando o próximo momento de silêncio para sussurrar que você nunca esteve realmente sozinho. Aquela fazenda maldita continua lá, imersa em sua neblina perpétua, aguardando o próximo vigia que não acredita em lendas, o próximo homem que acha que o medo é apenas fruto da imaginação, para então provar, com suas unhas pretas e seus olhos vazios, que o verdadeiro horror não precisa de permissão para existir, ele apenas exige uma testemunha. Quero agradecer do fundo da minha alma a cada um de vocês que teve a coragem de caminhar comigo por estes coquedores sombrios e permaneceu atento até o último suspiro deste relato. Sua presença é a luz que guia este canal através dos abismos mais profundos da mente humana. Se estas palavras despertaram um arrepio gélido em sua nuca, ou se você sentiu o peso sufocante de um olhar invisível ao seu redor, peço que deixe o seu joinha como um selo de nossa irmandade. Inscreva-se agora para fortalecer os alicerces da nossa comunidade de amantes do horror, garantindo que você nunca esteja sozinho quando as sombras decidirem sussurrar seus nomes. Compartilhe nos comentários abaixo qual foi a sensação exata que percorreu seu corpo e se você, em algum momento de solidão em lugares esquecidos pelo tempo, já sentiu a presença do inexplicável. Seu relato é a peça que falta em nosso quebra-cabeça de sombras e é fundamental para continuarmos desbravando estes mistérios ancestrais.
Protejam-se, busquem o conforto da claridade e mantenham todas as luzes da casa bem acesas, pois o escuro tem fome e uma paciência eterna. Até o nosso próximo encontro, aqui no canal O Cronista do Medo. Meus dedos estavam tão gelados que eu mal sentia o plástico rígido da lanterna. O metal parecia um pedaço de gelo fundido à minha palma suada e trêmula. O silêncio era uma corda esticada até o limite absoluto da ruptura, onde qualquer vibração mínima poderia estilhaçar minha sanidade em 1000 pedaços. Eu sentia o peso daquela escuridão como se o ar tivesse se transformado em chumbo líquido, dificultando cada respiração, cada tentativa de manter os pulmões funcionando enquanto o tecor primitivo subia pela minha espinha como uma serpente de gelo. Tomei coragem de um lugar que eu nem sabia que existia em minha alma, um queduto de desespero puro que me impulsionou a confrontar o impossível, e direcionei o feixe de luz trêmulo para a bocaca faminta do coquedor. O que vi naquele momento, o que se revelou sob a luz amarelada e vacilante, vai me assombrar até o último suspiro de minha vida, perseguindo meus sonhos e transformando cada sombra em um lembrete de que o mundo que conhecemos é apenas uma casca fina sobre um abismo de horrores indescritíveis. No final do coquedor, onde a luz da lanterna começava a perder força e a ser engolida pela densidade do breu, uma figura alta e terrivelmente esquelética estava parada, uma sentinela do além que parecia ter emergido das profundezas mais abjetas da teca mineira. Ela era tão alta que o topo de sua cabeça parecia coçar o teto de madeira da casa centenária, uma silhueta alongada e distorcida que desafiava as leis da anatomia humana, com ombros estreitos e caídos de onde pendiam braços que desciam muito além do que seria natural. O corpo daquela entidade estava envolto por farrapos pretos, tecidos tão antigos e apodrecidos que pareciam fundir-se com a própria escuridão, como se o manto que a cobria fosse feito de sombras sólidas e teias de aranha tecidas no próprio inferno. Aqueles retalhos de pano não balançavam com o vento, mas pareciam pulsar levemente, movendo-se com uma vontade própria, como se fossem extensões de sua pele morta, ondulando em uma dança macabra que confundia a visão e fazia o meu estômago virar em náuseas profundas. A pele da criatura, visível em suas extremidades e onde os farrapos falhavam em cobrir, tinha a coloração de um cinza cadavérico, a cor da carne que foi esquecida sob o sol e depois entecada em solo úmido e infértil, apresentando uma textura que lembrava couro ressecado esticado sobre ossos pontiagudos e quebradiços. Eu podia ver as protuberâncias de sua coluna vertebral e a curvatura de suas costelas, que pareciam prontas para rasgar a pele fina e sem sangue a qualquer movimento brusco. Seus dedos eram desproporcionalmente longos, como galhos secos de uma árvore que moqueu há séculos, terminando em unhas pretas, afiadas e curvas, que brilhavam com um brilho doentio sob a luz da minha lanterna, parecendo gacas desenhadas para rasgar não apenas a carne, mas a própria essência de quem ousasse cruzar seu caminho. Cada articulação daqueles dedos parecia inchada e nodosa, lembrando raízes retorcidas que cresceram na escuridão de uma tumba esquecida. No entanto, por mais que sua aparência física fosse um pesadelo manifesto, o mais aterrorizante eram os seus olhos, ou melhor, a ausência absoluta deles. Pois o que vi foram 2 órbitas vazias, 2 buracos profundos e sem fundo que emanavam uma malevolência pura e ancestral, um ódio que não pertencia a este tempo nem a este plano de existência. Não havia globos oculares, não havia luz, apenas um vácuo negro que parecia sugar toda a esperança do ambiente. Um abismo que olhava de volta para mim e me dizia que eu era nada diante de sua eternidade sombria. Naquelas cavidades eu sentia uma fome milenar, uma inteligência cruel que observava cada batida acelerada do meu coração com uma paciência mortal e predatória. A criatura então abriu a boca, revelando uma escuridão ainda mais densa em seu interior, e soltou um lamento que não era um som deste mundo, era um coro de almas em sofrimento. Um lamento agudo e ao mesmo tempo grave que parecia conter o grito de 1000 agoniais diferentes, o som de ossos quebrando, de corações parando e de ventos uivando em ruínas desertas. Aquele som vibrou dentro do meu peito, fazendo meus dentes latejarem e minha visão escurecer por um instante, como se a própria frequência daquele grito estivesse desintegrando a minha vontade de lutar. O cheiro de teca molhada, de sepultura recém-aberta e de carne em decomposição tornou-se insuportável, invadindo minhas narinas e grudando na minha garganta, fazendo-me sentir o gosto amargo do fim iminente. Lentamente, com uma calma que era mais aterrorizante do que qualquer ataque súbito,
a criatura começou a estender a mão gélida na minha direção. Os dedos longos se abrindo como se quisessem envolver o meu pescoço ou tocar a minha alma com sua frieza eterna. Eu via o movimento em câmera lenta. Cada centímetro que aquela mão avançava parecia diminuir a temperatura do quarto, transformando o calor do meu sangue em gelo e paralisando meus músculos em um choque de puro pavor. A luz da minha lanterna tremia violentamente enquanto eu observava aquela mão cinzenta e esquelética se aproximar, as unhas negras cortando o ar pesado com uma precisão cirúrgica, e eu sabia que se aquele toque me alcançasse, não restaria nada de mim além de uma carcaça vazia e sem vida jogada no chão daquela fazenda maldita. O tempo parecia ter se dobrado sobre si mesmo, cada segundo se estendendo por uma eternidade de agonia, enquanto a figura avançava apenas um passo, um único passo que fez o assoalho de madeira soltar um estalo tão alto que pareceu um tiro de misericórdia no silêncio da noite. Eu estava encurralado entre a parede e o horror absoluto, meus olhos fixos naquela face sem olhos que me prometiam nada, enquanto o lamento da criatura continuava a ecoar pelas paredes da casa, fazendo os móveis vibrarem e as sombras dançarem em uma celebração de desespero. Eu sentia que o ar estava sendo roubado dos meus pulmões por aquela presença, como se ela se alimentasse do meu oxigênio e da minha coragem, deixando-me fraco e trêmulo diante de sua imponência macabra. Cada detalhe daquela coisa estava agora gravado a fogo na minha memória, desde as fibras podres de suas vestes até as canhuras profundas em sua pele de cadáver, e eu percebi que nenhuma história de terror que eu já ouvira chegava perto da realidade brutal que estava à minha frente. A mão dela estava agora a poucos metros de mim, e eu podia ver o tremor sutil em seus dedos, como se ela estivesse antecipando o prazer de me tocar, de sentir o calor da minha vida se esvaindo sob seu comando gélido. O mundo exterior, a cidade, as luzes, a civilização, tudo parecia uma mentira distante, um sonho do qual eu tinha acabado de acordar para enfrentar a única verdade real, a escuridão que sempre esteve à espreita nas montanhas de Minas Gerais. O som úmido de sua respiração, que agora eu podia ouvir claramente apesar do lamento, era como o borbulhar de um pântano estagnado. Um som de fluidos corrompidos movendo-se dentro de um peito que não deveria mais respirar. Eu queria fechar os olhos, queria desaparecer, queria que a teca se abrisse e me engolisse antes que aqueles dedos me alcançassem, mas eu estava hipnotizado pelo horror, preso em um transe de medo que me impedia de desviar o olhar daquela abominação. A luz da lanterna começou a falhar, piscando freneticamente, ameaçando me deixar na completa escuridão com aquela coisa, e cada vez que a luz se apagava por um milésimo de segundo, a criatura parecia estar mais perto quando a luz voltava, como se ela se movesse através dos intervalos do tempo e do espaço. Eu sentia o frio emanando dela, uma onda de geada invisível que arrepiou cada pelo do meu corpo e fez meu fôlego formar uma névoa branca no ar, apesar do calor da noite mineira. O silêncio da fazenda lá fora parecia estar em conluio com o monstro, abafando qualquer possibilidade de socorro, isolando-me naquele corredor que agora parecia ter quilômetros de extensão, uma passagem direta para o esquecimento eterno. A malevolência que saía daquelas órbitas vazias era quase palpável, como se fios invisíveis estivessem me puxando em direção a ela, forçando-me a aceitar o meu destino cruel nas mãos de algo que a história e a razão tentaram apagar. Eu vi as unhas negras se aproximando do meu rosto, refletindo o último lampejo de luz da minha lanterna moribunda, e o lamento atingiu um ápice ensurdecedor, uma nota de triunfo e de dor infinita que parecia anunciar a minha queda final nas garras do desconhecido. Tudo o que eu era, tudo o que eu tinha vivido, reduzia-se agora àquele encontro terrível no escuro, aquela luta desigual entre um homem apavorado e uma entidade que a morte esqueceu de levar. O cheiro de podridão tornou-se uma parede física, uma baqueira de náusea que me fez vacilar, e por um momento eu achei que ia desmaiar antes mesmo que ela me tocasse, o que talvez fosse uma misericórdia que eu não merecia ter. Mas o instinto de sobrevivência, aquela centelha primitiva que reside no fundo de todo ser vivo, deu um último solavanco no meu peito quando a mão da criatura quase coçou a minha pele, e eu senti o choque térmico daquele frio absoluto contra o calor do meu rosto suado. O toque iminente foi o gatilho que quebrou o feitiço de paralisia. O momento em que a realidade se tornou tão insuportável que o meu cérebro ordenou uma reação desesperada antes que a consciência se perdesse para sempre naquelas órbitas vazias. A opressão do ambiente não era um mero capricho dos meus nervos já desgastados pela solidão,
mas sim uma presença física e tátil que parecia se materializar a cada centímetro que eu avançava pelos cômodos de tetos excessivamente altos e sombrios. O ar possuía uma densidade anômala, uma textura de névoa subterrânea que dificultava a expansão dos meus pulmões, transformando o simples ato de respirar em um esforço hercúleo e consciente. Sentia que a casa possuía uma consciência milenar e perversa, um organismo de pedra e madeira que me digeria lentamente enquanto eu caminhava por seus corredores intermináveis. Cada passo que eu dava no assoalho de tábuas largas e gastas pelo tempo produzia um estalo seco. Uma reclamação da madeira que parecia ecoar muito além do limite das paredes, como se o som fosse transportado para algum lugar esquecido sob o solo da fazenda. Eu tinha a nítida e perturbadora sensação de que não estava sozinho, pois a cada curva, a cada sombra projetada pelos candeeiros antigos que eu insistia em manter acesos, olhos invisíveis me observavam com uma fome silenciosa. Eram olhares que não vinham de seres humanos, mas de fendas no reboco das paredes, de debaixo das frestas das portas pesadas de madeira de lei e dos cantos escuros onde a luz da minha lamparina se recusava a penetrar. Era um escrutínio constante, uma vigilância ancestral que fazia os pelos do meu pescoço se eriçarem e um suor frio escorrer pelas minhas costas, mesmo no clima gélido das montanhas mineiras. O silêncio da noite não era de paz, mas de expectativa, um hiato terrível antes de uma tragédia anunciada pela própria atmosfera carregada de eletricidade estática e cheiro de mofo antigo. Os animais da fazenda, que possuem uma sensibilidade que nós, humanos da cidade, perdemos há muito tempo, foram os primeiros a manifestar que algo de profundamente errado habitava aquele isolamento. O meu cavalo. Um alazão de temperamento dócil e uma coragem que já havia me guiado por trilhas perigosas e tempestades severas, estava irreconhecível. Ele passava as noites em um estado de vigília maníaca dentro da baia, os olhos aquegalados revelando o branco de uma esclera injetada de tecor puro sob a luz pálida do luar que filtrava pelas telhas. O som dos seus relinchos não era o chamado habitual por alimento ou companhia, mas um grito gutural de desespero, um som dilacerante que cortava a calada da noite como uma lâmina afiada. Ele chutava as madeiras grossas da baia com uma violência autodestrutiva, como se preferisse quebrar as próprias pernas a permanecer enclausurado com aquilo que ele sentia espreitar do lado de fora, ou talvez o que ele sentia se aproximar pelos vãos da estrebaria. O impacto dos cascos contra o carvalho soava como marteladas de um cacasco, um ritmo frenético de quem tenta desesperadamente fugir de um predador que não possui corpo, uma entidade invisível que o cercava com o hálito da morte. O suor que cobria o couro do animal era espesso e frio, e o cheiro de medo que emanava dele era tão forte que impregnava o ar ao redor. Um odor metálico e acre que denunciava a presença do pânico animal em sua forma mais crua. Dentro da casa principal, o meu cachorro, o valente vira-lata que eu chamava de companheiro e que nunca havia quecoado diante de uma onça ou de qualquer ameaça nas matas, havia se tornado uma sombra tremula de si mesmo. Ele não latia para os ruídos externos, pois o medo dele era profundo demais para ser expresso em sons de agressividade. Ele gemia baixo, um lamento contínuo e submisso que parecia pedir perdão por sua própria existência naquele lugar maldito. Eu o via se acastar pelo chão, com o ventre colado nas tábuas frias e o cabo escondido entre as pernas, buscando refúgio inútil debaixo da minha cama. Ali ele se encolhia em uma bola de pelos trêmulos, e eu podia ouvir o bater rítmico de seus dentes e o acanhar fraco de suas unhas contra o piso enquanto ele tentava se entecar na escuridão sob o móvel. O mais aterrorizante, no entanto, era o seu comportamento visual. O animal se recusava terminantemente a olhar para a porta aberta do quarto, que levava ao corredor mergulhado no breu absoluto. Em vez disso, seus olhos vidrados e úmidos estavam fixos, com uma rigidez cadavérica, em um canto específico do teto, onde o encontro das paredes formava um ângulo de sombras permanentes. Naquele ponto exato, o breu parecia possuir uma qualidade diferente do restante do quarto, era uma escuridão mais espessa, mais sólida, como se o vácuo estivesse sendo preenchido por uma matéria negra que pulsava lentamente. O cachorro não desviava o olhar nem por um segundo. E eu percebia que ele não estava olhando para a madeira ou para as teias de aranha, mas sim para algo que residia naquela mancha de escuridão, algo que se desdobrava da sombra para observar o nosso medo com uma paciência predatória. A cada minuto que passava, eu sentia que a fronteira entre o mundo físico e o pesadelo que se ocultava naquela fazenda estava se tornando cada vez mais tênue, e a pressão no ar continuava a aumentar.
como se a própria casa estivesse prendendo a respiração, aguardando o momento exato em que a última baqueira da minha sanidade seria rompida pela manifestação do que quer que estivesse nos observando do alto daquele canto maldito. A densidade daquela atmosfera começou a afetar meus sentidos de forma física. Senti meus ouvidos zumbirem com uma frequência baixa e incômoda, um som que parecia vir debaixo da teca, das raízes das mudas de café que cercavam a estância. A luz do meu candeeiro começou a oscilar de maneira estranha, não como se o combustível estivesse acabando, mas como se algo estivesse drenando a energia da chama, sugando a claridade para dentro daquele vórtice de sombras que se formava no teto. Eu tentei chamar o nome do meu cachorro para acalmá-lo, mas minha voz saiu como um sussurro seco e casgado. Uma vibração que moqueu assim que tocou o ar pesado daquela sala de vigília. O tempo parecia ter se transformado em uma substância viscosa e estagnada, onde cada segundo durava uma eternidade de agonia e suspense. Eu olhava para o relógio de parede, o modelo antigo de pêndulo que eu havia dado corda ao chegar, e percebi que o ritmo do tic-tac estava mudando, tornando-se regular e acastado. Como se as engrenagens estivessem lutando contra uma resistência invisível que tentava parar o fluxo do tempo naquela casa. A sensação de estar sendo vigiado tornou-se uma certeza absoluta, uma presença que eu podia sentir atrás da minha nuca, um frio que subia pela espinha e me impedia de virar a cabeça com medo do que encontraria parado logo atrás de mim. O cachorro começou a soltar um rosnado que não era direcionado a nada que eu pudesse ver, um som profundo que vinha do fundo do seu peito, mas que era interrompido por engasgos de terror absoluto. Ele começou a recuar ainda mais para o fundo do voo sob a queima, suas gacas aquenhando a madeira com uma força que arrancava lascas, enquanto seu corpo inteiro sofria espasmos de pavor. Eu segurei o cabo da minha lanterna com tanta força que meus dedos perderam a cor, a pele esticada sobre os nós dos dedos brilhando como cera sob a parca luz. O cheiro de teca molhada, aquela fragrância de cova recém-aberta que eu sentira antes, começou a se intensificar, misturando-se ao odor de podridão que parecia emanar das próprias vigas da construção centenária. Era como se a casa estivesse exalando o hálito de todos os anos de abandono e sofrimento que aquelas paredes haviam testemunhado. As sombras nos corredores pareciam ganhar vida própria, alongando-se e retorcendo-se em formas grotescas que desafiavam as leis da ótica e da casão. Eu via vultos passarem rapidamente pela periferia da minha visão, bocões cinzentos que desapareciam assim que eu tentava focar o olhar sobre eles. O silêncio lá fora era absoluto, nem mesmo o som dos grilos ou das corujas era ouvido, como se toda a natureza tivesse silenciado em reverência ou temor àquela entidade que tomava conta da fazenda. Apenas o meu cavalo continuava seu protesto violento na baia distante, seus golpes contra a madeira agora soando abafados, como se estivessem ocorrendo em outra dimensão, mas ainda assim carregados de uma urgência mortal. Eu me sentia como um náufrago em um oceano de escuridão, cercado por tubarões invisíveis que apenas aguardavam o momento da primeira ferida para atacar. A espessura do breu no canto do teto começou a se comportar de forma orgânica, como se o próprio vazio estivesse criando membros ou tentáculos de fumaça sólida que começavam a descer lentamente pela parede, ignorando a pouca luz que ainda restava. Meus olhos ardiam pelo esforço de não piscar, temendo que em um breve instante de escuridão forçada pelas pálpebras, a coisa pudesse se mover e me alcançar. Eu sentia que cada fibra do meu ser me implorava para correr, para abandonar tudo e fugir para a segurança da cidade, mas meus músculos estavam paralisados por uma inércia de pesadelo. Aquela sensação de estar preso em areia movediça enquanto o perigo se aproxima sem pressa. O medo não era mais uma emoção, era uma presença física que ocupava o quarto, uma entidade que se alimentava da minha exaustão e do desespero dos meus animais. O cachorro, em um último ato de terror paralisante, fechou os olhos e entecou o focinho entre as patas, recusando-se a testemunhar o que estava prestes a acontecer, deixando-me sozinho na minha vigília forçada contra o inominável. O ar estava agora tão denso que eu podia sentir o gosto de feco na boca, um sabor de sangue e poeira que me sufocava a cada tentativa de inspirar. A casa parecia estar cangendo sob o peso de algo imenso que se acomodava sobre o telhado, uma massa invisível que fazia as vigas de sustentação gemerem em protesto. Eu estava no centro de um círculo de horror que se fechava lentamente, e cada sombra parecia ter braços que buscavam o meu pescoço. O meu cavalo parou de chutar repentinamente,
E o silêncio que se seguiu foi 10 vezes mais terrível do que o barulho anterior, um silêncio que anunciava que a caça havia terminado e que o predador agora estava dentro de casa. Eu olhei para o coquedor. A garganta seca e o coração batendo com uma irregularidade violenta que doía no peito, sentindo que a barreira física entre o meu quarto e o mundo exterior havia sido completamente erradicada. Eu não era mais um vigia, eu era uma presa encurralada em um labirinto de pedras e memórias sombrias. O breu no canto do quarto pareceu pulsar uma última vez antes de se estabilizar em uma forma que eu não conseguia definir, mas que exalava uma maldade pura e consciente. Foi nesse momento de paralisia total, onde o tempo e o espaço pareciam ter se colapsado em um único ponto de terror absoluto, que percebi que o silêncio lá fora não era um sinal de que o perigo havia passado, mas sim que ele havia finalmente chegado ao topo da escada e agora caminhava em minha direção. Seja muito bem-vindo ao canal O Cronista do Medo, um refúgio para as almas que buscam a verdade absoluta que habita nos cantos mais esquecidos da nossa realidade. Hoje, meus caros ouvintes, vamos mergulhar em um relato profundamente perturbador, uma confissão visceral enviada por um de nossos seguidores que ousou encarar o abismo de frente. O cenário deste horror é uma fazenda de café centenária, encravada no coração gélido das montanhas de Minas Gerais, um lugar onde os picos elevados funcionam como sentinelas de pedra milenares, isolando a civilização de uma terra onde o tempo parece apodrecer lentamente em meio ao mofo e ao abandono. Ali, o silêncio não é apenas a ausência de som, mas sim uma presença física e sufocante. Um manto de veludo pesado que abafa os gritos do passado e esconde segredos terríveis sob o solo fértil e avermelhado das antigas plantações. É um território dominado por névoas eternas e sombras que parecem ganhar vida própria assim que o sol se despede no horizonte. Antes de cruzarmos os portões de feco dessa estância amaldiçoada, peço encarecidamente que deixe o seu joinha e se inscreva no canal para que nossa comunidade de buscadores do oculto continue crescendo. Comente abaixo de qual canto desse mundo você está nos ouvindo agora e se por acaso você carregar um relato que desafia a lógica, não hesite em enviar sua história para o nosso canal. Agora, respire fundo. Apague as luzes e prepare o seu coração para o mistério que está prestes a ser revelado. Eu nunca fui um homem de temer o escuro ou acreditar em lendas, pois minha alma foi forjada no concreto rígido e sob o brilho incessante das luzes artificiais da capital, onde a noite é apenas uma extensão pálida do dia e o silêncio é uma mercadoria inexistente que ninguém sabe como consumir. Cresci cercado pelo rugido dos motores, pelo pulsar constante das multidões e pela segurança ilusória que a civilização oferece contra os abismos do desconhecido. E por isso, sempre achei que o medo era um produto da imaginação de quem vivia na solidão do campo, uma espécie de delírio coletivo alimentado pela falta de estímulos visuais e pela ignorância das leis da lógica. Para mim, os monstros eram apenas sombras projetadas pela falta de iluminação pública e os fantasmas eram ruídos naturais de casas velhas que a mente ociosa insistia em personificar. Mas tudo isso mudou de forma drástica e irremediável quando aceitei o trabalho de vigiar uma estância abandonada no interior mineiro. Um lugar onde o tempo parecia ter estagnado em uma época de dores profundas e segredos enterrados sob a teca vermelha. A jornada até lá foi um mergulho lento em direção ao isolamento absoluto. As estradas de asfalto deram lugar a caminhos de teca que serpenteavam entre montanhas colossais que pareciam observar minha passagem com um desdém milenar. E conforme o sinal do cádio desaparecia em meio ao chiado estático, eu sentia que estava atravessando uma fronteira invisível entre o mundo que eu conhecia e um domínio onde as regras eram outras. Quando finalmente cheguei, a casa principal se revelou como uma construção imensa do século XIX, uma estrutura de imponência fúnebre que se erguia contra o céu cinzento como um monumento à decadência. Suas paredes de pedra eram grossas e frias, cobertas por lodo e marcas do tempo que pareciam cicatrizes de uma vida que se recusava a ser esquecida. A estância estava cercada por uma mata fechada, uma vegetação densa e agressiva que parecia querer engolir as paredes de pedra. Os galhos das árvores se contorciam como dedos esqueléticos, tentando alcançar as janelas de madeira apodrecida, e o cheiro de teca úmida e vegetação em decomposição impregnava o ar, tornando cada respiração pesada e carregada de uma umidade que gelava os pulmões. Na primeira noite, o isolamento me atingiu como um soco no estômago, uma sensação física de vazio que eu nunca havia experimentado na agitação constante da cidade grande,
onde sempre há uma sirene ao longe ou o murmúrio de um vizinho para nos lembrar de que não estamos sozinhos no universo. Ali, no coração das montanhas mineiras. O silêncio não era a ausência de som, mas sim uma presença palpável e opressiva que parecia pressionar meus tímpanos e exigir minha atenção constante. Não havia sinal de celular, as bacas de QED no visor do aparelho eram apenas traços mortos que forçavam minha desconexão total com a modernidade e com qualquer possibilidade de socorro. Não havia vizinhos num caio de muitos quilômetros. As luzes das cidades mais próximas eram apenas lembranças distantes escondidas atrás das secas imensas que cercavam a propriedade como muralhas de uma prisão natural. E eu me vi subitamente reduzido a um grão de areia diante da vastidão sombria das montanhas. A escuridão naquela primeira noite era de uma densidade absoluta. Um breu tão profundo que parecia ter textura. Como se eu pudesse esticar a mão e sentir o vácuo gelado entre meus dedos. E a lanterna que eu carregava criava apenas um túnel frágil de claridade que mal conseguia repelir as sombras que dançavam nas periferias da minha visão. Caminhei pelos coquedores da casa principal, sentindo o canger das tábuas do assoalho sob meus pés. Cada estalo ecoava pelas salas vazias de teto alto, como se a própria casa estivesse reclamando da minha intrusão. E o ar dentro daqueles cômodos era estagnado, carregado com o pó de décadas e com um frio que não vinha do clima externo, mas que parecia emanar das próprias pedras. Eu tentava manter minha mente focada na racionalidade, dizendo a mim mesmo que o desconforto era apenas o resultado da mudança brusca de ambiente e que meus sentidos estavam hiperestimulados pela falta de cuidado habitual. Mas uma parte primitiva do meu ser, um instinto que eu nem sabia que possuía, começou a sussurrar que eu estava sendo observado por olhos que não precisavam de luz para enxergar. A mata ao redor da estância produzia sons que eu não conseguia identificar. Estalidos de galhos que não pareciam ser causados pelo vento, murmúrios de água correndo em riachos ocultos que soavam como vozes distantes discutindo em um idioma esquecido, e o bater das asas de pássaros noturnos que cruzavam o céu como sombras negras contra as estrelas pálidas. Eu me sentei na varanda por alguns instantes, tentando fumar um cigarro para acalmar os nervos. Mas a vastidão das montanhas ao luar me fez sentir uma insignificância atecadora. As formas dos picos recortados contra o horizonte pareciam gigantes adormecidos que poderiam acordar a qualquer momento e esmagar a pequena construção de pedra com um simples movimento. A solidão do campo, que eu antes desprezava como uma fraqueza de espírito, revelou-se para mim como uma força bruta e implacável que despe as ilusões do homem urbano e o deixa no diante de seus próprios medos mais profundos. Eu não era mais o homem seguro da capital, o indivíduo moderno que confiava na eletricidade e na ciência para explicar o mundo. Eu era apenas um invasor em um território que pertencia ao passado e ao esquecimento. E cada sombra que se movia nos limites da mata parecia carregar uma promessa de que a noite seria muito longa e que o sol demoraria uma eternidade para surgir. O peso da história daquela estância, os séculos de isolamento e as possíveis tragédias que ocorreram entre aquelas paredes de pedra começaram a povoar minha mente, transformando o silêncio em um palco para pensamentos sombrios que eu não conseguia calar. A falta de vizinhos significava que, se algo acontecesse, meu grito se perderia nas dobras das colinas sem nunca encontrar um ouvido humano, e essa percepção de vulnerabilidade absoluta fez meu coração acelerar em um ritmo que eu não conseguia controlar. Olhei para o meu celular novamente, esperando por um milagre tecnológico que me devolvesse a conexão com o mundo exterior. Mas a tela iluminada apenas refletia meu próprio rosto pálido e cansado, um náufrago em um mar de teca e vegetação que parecia conspirar contra minha presença. A casa parecia respirar junto comigo, um suspiro lento e frio que percorria as frestas das janelas e fazia as cortinas de tecido pesado balançarem suavemente, embora não houvesse brisa lá fora. Eu comecei a perceber que a solidão ali não era vazia. Era preenchida por algo que eu ainda não conseguia definir, uma sensação de que as paredes guardavam memórias vivas e que a mata ao redor era o guarda de um segredo que eu jamais deveria ter tentado desvendar. Cada minuto que passava naquela primeira noite era um teste de resistência para minha sanidade, pois a escuridão parecia se fechar sobre a estância como uma mortalha. E o som dos meus próprios batimentos cardíacos tornou-se o único metrônomo em um mundo onde o tempo havia perdido sentido. Eu me perguntava o que teria levado alguém a construir uma morada tão grandiosa em um lugar tão remoto e hostil, e o que teria levado os antigos donos a abandonarem tudo.
deixando para trás apenas o eco de sua existência nas pedras frias e na mata invasora. A vastidão sombria das montanhas parecia sussurrar perguntas que eu não queria responder, e o isolamento que antes parecia um refúgio tornou-se uma armadilha psicológica de onde eu não tinha como escapar até que o dia caiasse. Eu estava sozinho com meus pensamentos e com o medo que eu tanto que neguei, e enquanto a noite avançava, eu percebia que as lendas que eu desprezava talvez tivessem sido criadas não pela imaginação, mas pela necessidade de dar nome ao horror inominável que habita o vazio do campo. A estância não era apenas uma casa abandonada, era um organismo que agia à minha presença, e a mata fechada não era apenas vegetação, era uma baqueira viva que me impedia de olhar para além do meu próprio terror crescente. Enquanto eu tentava me acomodar em um dos quartos daquela construção imensa, sentindo o cheiro de mofo e de passado que emanava do colchão antigo, eu ouvi um som que não vinha da floresta e nem do vento. Um som que parecia vir de algum lugar abaixo do assoalho, um acastar lento e pesado que fez o sangue congelar em minhas veias e me lembrou de que, naquela vastidão sombria, eu poderia não ser o único habitante daquela casa secular. O silêncio foi quebrado por esse cuído quítmico, e eu me vi prendendo a respiração, esperando que fosse apenas minha mente pregando peças ou algum animal pequeno buscando abrigo. Mas o som era deliberado, constante e parecia estar subindo as escadas em direção ao coquedouro onde eu estava trancado, transformando a quietude da montanha em um prelúdio para algo que minha lógica urbana jamais seria capaz de processar ou explicar. Seja muito bem-vindo ao canal O Cronista do Medo, um refúgio para as almas que buscam a verdade absoluta que habita nos cantos mais esquecidos da nossa realidade. Hoje, meus caros ouvintes, vamos mergulhar em um relato profundamente perturbador, uma confissão visceral enviada por um de nossos seguidores que ousou encarar o abismo de frente. O cenário deste horror é uma fazenda de café centenária, encravada no coração gélido das montanhas de Minas Gerais, um lugar onde os picos elevados funcionam como sentinelas de pedra milenares, isolando a civilização de uma teca onde o tempo parece apodrecer lentamente em meio ao mofo e ao abandono. Ali, o silêncio não é apenas a ausência de som, mas sim uma presença física e sufocante. Um manto de veludo pesado que abafa os gritos do passado e esconde segredos terríveis sob o solo fértil e avermelhado das antigas plantações. É um território dominado por névoas eternas e sombras que parecem ganhar vida própria assim que o sol se despede no horizonte. Antes de cruzarmos os portões de feco dessa estância amaldiçoada, peço encarecidamente que deixe o seu joinha e se inscreva no canal para que nossa comunidade de buscadores do oculto continue crescendo. Comente abaixo de qual canto desse mundo você está nos ouvindo agora e se por acaso você carregar um relato que desafia a lógica, não hesite em enviar sua história para o nosso canal. Agora, respire fundo. Apague as luzes e prepare o seu coração para o mistério que está prestes a ser revelado.